Marcos Vinícius Pires Pereirinha Antunes, bem conhecido no mundo do futsal. Ele é atualmente selecionador angolano, é também o principal responsável pela escola de futsal Os Afonsinhos, uma escola que quem está ligado ao futsal em Portugal conhece pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer. Inclusive já recebeu também um prémio Quinas de Ouro, e portanto isso já é indicativo e sinal da enorme qualidade de convidado que temos hoje aqui no nosso podcast. Vou trazer o Marcos aqui já à edição. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. O que é que fica, ou o que é que ficou a faltar dizer sobre quem é o Marcos Antunes? Olha, agradeço desde já o convite, e eu sou sempre uma pessoa que estou ao lado, ou seja, caminho mesmo ao lado deste tipo de projetos, porque tenho pena, porque o meu maior sonho era um dia podermos juntar esta malta toda, estes malucos todos, numa sala gigantesca, e podermos estar ali todos neste espírito, trocar alguns bitites e algumas conversas sobre histórias engraçadas sobre o futsal. O que faltou dizer é, acho que tu disseste tudo. Depois, agora aqui durante a conversa, as pessoas depois vão conhecer se calhar outro tipo de Marcos, que se calhar não têm tanto essa ideia, mas acho que fostes claro naquilo que é a parte profissional, e eu normalmente costumo dizer sempre, dou sempre o meu exemplo de quando jogava. Eu tinha, e de certeza que todos nós que andamos no desporto, eu tinha sempre treinadores que me diziam, quando eu jogava futebol ou futsal: eu deste portão para dentro sou um, lá fora sou outro. Não, eu sou o mesmo no futsal que sou cá fora, portanto não consigo ser duas pessoas diferentes. E acho que isso, pronto, depois vamos sentir por aqui que é assim. Não tenho a mais pequena dúvida. Começando exatamente por aí, Marcos, como é que surge a ligação, nomeadamente ao futsal, na tua vida? Olha, eu começo a jogar futsal aos meus 11, 12 anos, na altura futebol de salão, no desporto escolar. Na altura a minha escola tinha essa oportunidade no desporto escolar, quando eu acho que o desporto escolar era desporto escolar. Mas isso era um tema para outra conversa, se calhar mais tardia. E pronto, eu comecei a jogar, tinha algum jeito, tinha algumas características que faziam as pessoas notar um bocado em mim, porque era canhoto e pronto, na altura sobressaía mais. E o vício começou por aí, mas começou também na rua, no crescer, a jogar de 3 para 3, 2 para 2, nas caixas da fruta. Portanto, essa paixão pelos jogos reduzidos e por aquela descoberta do jogo. E depois começa mais a sério, entre aspas, no desporto escolar, onde disputamos campeonatos regionais, onde num ano em que eu não fui, fomos vice-campeões nacionais. Mas que, pronto, sempre envolvido, porque na minha zona não havia modalidades federadas. Eu comecei a jogar futebol de 11 aos 16 anos, no Clube Desportivo de Sinfãs, que é uma localidade que fica a cerca de 40 quilómetros do Nacional de Juvenis, porque na minha terra não tínhamos essa oportunidade para poder jogar. E é aí que nasce a paixão pelo futsal. O meu pai também já jogava em Angola o futebol de salão, e havia essa característica da minha paixão de ser um jogo mais curto, com muitos golos, com muitas... É aquela paixão que nos faz ter esta modalidade, não é? E é aí que nasce um bocadinho este bichinho, que até hoje se mantém. Uhum, uhum. E como se faz, ou em que momento, ou qual a primeira vez, antes assim, em que assumes, deixas a função, ou pelo menos assumes a função de treinador? Como é que o treino surge nessa Olha, caminhada? é engraçado, aos 32 anos e depois de algumas lesões, a última das quais uma ruptura do tendão de Aquiles, ainda continuei a jogar, mas até futebol de 11, intercalava sempre o futsal com o futebol de 11. E então um dia o presidente do clube da minha terra, do grupo desportivo de Rezende, o enfermeiro Álvaro, desafiou-me a ser treinador dos Júniores A do futebol de 11 do Rezende. Pá, foi sempre uma coisa que me apaixonou, uma área que sempre me apaixonou. E eu aceitei o convite e pronto, já com algumas ideias próprias, já com alguma personalidade no projeto que queria fazer. E correu bem. Depois disso, decidi que faltava aqui qualquer coisa na criação de um projeto esportivo, e decidi escolher o futsal por esta paixão que tinha. Na altura, por ser pai e também ter um filho que gostava de praticar desporto e que não, estava sujeito aos horários que o futebol de 11 nos dava e que muitas vezes não dava para mim nem para a mãe. Então decidimos, numa freguesia aqui pequenina, em São Martinho de Mouros, passar a ter mais diretamente a coordenação do projeto esportivo e o treino, que é sempre aquilo que me apaixona e que me
e que me faz crescer, estar sempre melhor, não me acomodar. É assim que nasce este bichinho, que ainda hoje se mantém e manterá. Lembras-te do exato momento ou do exato jogo em que decidiste, não, pá, isto de treinar é mesmo o que eu quero fazer? Lembro perfeitamente, olha, estava aqui até a pensar nisso. Eu lembro-me que quando começamos o projeto Afonsinhos, eu tive um ano a treinar somente com os miúdos, para eles perceberem o jogo, para perceberem as dinâmicas do futsal, para terem conhecimento do jogo, e só depois é que passamos a competir oficialmente nos campeonatos da Associação de Futebol de Viseu. E lembro-me do primeiro jogo em Viseu, contra o Viseu 2001, não é? Vejam bem, um clube que já estava organizado, e que nós fizemos um jogo excelente, mas perdemos 10-0. Relembro-me tudo aquelas sensações, aquele nervosismo, aquela intranquilidade, mas confiança naquilo que era o processo. E lembro-me que no final desse jogo eu disse aos meus jogadores que estava muito satisfeito pela atitude que eles tinham tido, pela receptividade que eles tinham tido pela primeira vez a nível sério no campeonato, e disse-lhes: vocês não se preocupem que nós na segunda volta vamos ganhar. E esse desafio acho que começou a marcar de forma clara aquilo que eu queria para mim enquanto treinador. O que eu sei é que na segunda volta nós ganhamos 5-4. Portanto, já foi uma vitória enorme, já foi um troféu gigantesco. Portanto, relembro-me disso perfeitamente. Hoje, muitos desses atletas, para além de estarem formados nas suas áreas a nível universitário, também jogam futsal nas terceiras divisões, segundas divisões, e portanto, relembro-me desse jogo como um momento marcante naquilo que era a missão de treinador e muitas vezes estar mais preocupado, ou seja, deixar de estar mais preocupado com os 3-1 e com os 2-2 e com o 4-0, e às vezes apelar ao coração e à parte mental, que é muito importante, tanto na formação como no treino. Sim, sem dúvida alguma. E então, portanto, pelo que eu percebi, pelo um bocadinho que disseste, os Afonsinhos surgem por uma necessidade, digamos, vá pessoal, de sensação de que não havia algo que desse Sim, resposta àquilo que pretendias, sim, não é? num conjunto de pais que me procuravam, que já me conheciam, sabiam que eu estava afastado dessa questão dos júniores depois que saí do futebol. E senti isso. Nós tínhamos um centro escolar com 208 atletas, com 208 alunos neste caso, e tínhamos que aproveitar isso, um pavilhão a 5 metros do centro escolar, porque não lançar um projeto novo, porque não procurar as pessoas certas e lançar um projeto novo. E esse foi o desafio grande de colmatar também, de termos a possibilidade de termos as crianças e os jovens num espaço pedagogicamente orientado e onde se pudesse tirar dali vários ensinamentos. E hoje não me arrependo de nada disso que fiz e faria tudo tal e qual da mesma forma que fiz até agora. Isso é um projeto que nasce, lá está, não, alguns projetos nascem já como costuma dizer, com os olhos postos na lua, digamos assim. Os Afonsinhos foi para dar uma resposta mais imediata àquilo que eram as necessidades Na zona, dos jovens e da zona. claro. Mas a realidade é que falamos de um projeto que iniciou dessa maneira e que chega às quinas de ouro, provavelmente um dos maiores reconhecimentos que se pode ter a nível Para que, federativo. para que percebas, Xavier, hum, eu lanço este desafio, este projeto, numa altura em que a aposta cabal da Câmara Municipal era no futebol de 11 e no handball, onde nem sequer um clube de handball tínhamos na terra. Portanto, era a aposta na altura de quem estava à frente da autarquia. Nós tínhamos o Futebol Clube do Porto aqui em sub-21 a usar o nosso pavilhão, a treinar, as carrinhas a levar a equipa do Porto a jogar nos campeonatos nacionais, por aí fora. Mas a nível de substrato isso não trazia nada porque nós não tínhamos na altura, depois veio a nascer, um clube. E então tu crias esse tipo de clube. Eu lembro umas conversas que tive inicialmente com as entidades competentes e calma, começa devagar porque a ideia é o handball e não o futsal. E eu disse, opa, a vossa ideia pode ser essa. Podemos ter ajuda ou não ter ajuda, mas o caminho é este, e o que é certo é que depois dessa primeira conversa com as entidades competentes, no primeiro dia em que tivemos um treino físico, quando me apareceram logo 40 miúdos, eu disse, eu tenho que me sentar com as pessoas e dizer que afinal apareceram 40 no primeiro treino, nós no segundo treino vamos ter muito mais, vão trazer o primo, o irmão, ou seja, isto é uma coisa séria, não é brincadeira, não é só como me disseram, vais ter lá 10 ou 12 miúdos e depois entretidos e que não se magoa, não é assim. E pronto, corrimos esse risco, mas sempre com esta ideia definida. Eu lembro-me hoje
que a primeira vez que falei com a pessoa responsável na altura do município, ela riu-se. Lembro-me perfeitamente quando eu disse: o meu projeto é 8 anos, 2 ciclos olímpicos. Você, no final dos 2 ciclos olímpicos, avalie, porque nós vamos ganhar um troféu a nível nacional ou vamos ser reconhecidos internacionalmente. E ele riu-se, eu ri-me também. O que é certo é que depois, como tudo, a política, portanto, não mudou, manteve-se o mesmo partido, mas mudou o presidente de Câmara. E para que se perceba bem, eu sou funcionário municipal desde a altura, não é? Portanto, estava também, teoricamente, com o rabo preso, mas sem qualquer tipo de receio. E pronto, e este novo presidente notou que de facto havia ali um projeto que podia dar nome à terra e que podia ir de encontro àquilo que nós tínhamos planificado, porque a palavra certa é mesmo esta planificação. Na altura falava-se muito pouco nisto, e o que é certo é que hoje, pronto, somos reconhecidos, temos a parceria com o Movistar que continua a reforçar-se cada vez mais, e vamos abrindo, estamos neste momento com um projeto na Índia, que muito pouca gente sabe, estamos muito próximo de abrir uma academia também em Angola. E o objetivo é este, continuar a crescer, valorizar sempre aquilo que é nosso, a nossa terra e as nossas crianças e jovens, e cada vez lançar mais desafios. Eu posso dizer que neste momento estou a fechar já tudo para a próxima época, tudo. Ou seja, a meio de maio está tudo fechado. Ainda ontem conseguimos fechar o patrocínio por mais 2 anos com a Douro Azul. Ou seja, as dinâmicas são as mesmas, a exigência é a mesma. Portanto, e continuar a trabalhar com esta paixão que nos une, não é? Independentemente do contexto. E esse planeamento, ou seja, o ponto em que está agora os Afonsinhos, já fazia parte desse planeamento inicial ou foi algo que foi surgindo e percebendo e dizendo, ok, conseguimos fazer mais e melhor? Olha, é engraçado, ainda bem que fazes essa pergunta. Pá, eu não te vou dizer que na altura no planeamento as metas eram ambiciosas, nós queríamos fazer mesmo algo extraordinariamente diferente, fora do comum, e para isso tínhamos que ter objetivos cumpridos dentro daqueles patamares que nós queríamos daqueles 8 anos, daqueles 2 mandatos. E o que nós fizemos foi passar essa ambição para o terreno, rodear-te das pessoas certas, porque sozinho não consegues fazer nada. E para tu teres uma ideia, nós começamos na altura, eu e um colega meu, éramos os dois praticamente, passado 1 ano e meio tínhamos 8 pessoas a trabalhar connosco, e hoje temos aproximadamente 23. Portanto, o que é que acontece normalmente? Tu formas o projeto, formas uma direção, tens 12 ou 13 ou 14 pessoas, só sobram sempre 2. Pode ser o projeto onde quer que seja no Alentejo, seja em Chaves, seja em Resende, só 2 é que trabalham. E então, tinhas que te rodear das pessoas certas, que mesmo dentro das dificuldades que a vida hoje nos dá, destas rotinas todas, que pudessem dizer presente quando são chamados. Isso fez toda a diferença, porque ainda hoje nós temos desde o médico, para tu teres ideia, responsável pelo nosso departamento médico, à enfermeira, todos têm uma história de ligação, ou eram meus ex-alunos, ou foram meus atletas, ou seja, tu rodear-te desta geração e de pessoas boas, entre aspas, mas úteis, e que dentro da disponibilidade que têm, ajudem, fez com que nós, porque isso é a maior dificuldade, é termos as pessoas à nossa volta, e tu sabes, estamos no processo de treino, ainda há pouco tempo estava à conversa com o Quitó Ferreira, e o Quitó disse, a primeira vez que tive que meter um treinador de guarda-redes numa equipa que não interessa agora falar, tive que abdicar de um jogador. Quer dizer, e nós aqui é quase a mesma coisa, para não termos, se calhar, um escalão, vamos ter 2 ou 3, mas vamos trabalhar bem, porque o objetivo é depois para o ano termos 4, 5, uma academia, pronto, e isso faz toda a diferença, não é? É a forma como tu te rodeias e por quem te rodeias. Nestes anos todos de Afonsinhos e neste crescimento todo, faça tudo o que já percebemos, até por esse início de pé atrás da própria autarquia em ter uma academia de futsal, digamos assim, uma escola de futsal. Há alguma história daquelas mesmo curiosas que te recordes de, sei lá... Há uma engraçadíssima, porque nós, quando começamos, todas as semanas fazíamos um treino que chamávamos treino da família. Então, nesse dia, cada um podia trazer ou a mãe, ou o pai, ou um tio, ou o padrinho, não sei. Nós somos de uma zona do interior onde toda a gente trabalha, onde toda a gente vive da agricultura, do seu ganha-pão, do seu emprego. É um sítio onde os empregos também não são assim muito abundantes. E aconteceu-me, por exemplo, ter um dia, no primeiro dia do treino de família, ter, por exemplo, uma pessoa a chegar e eu perguntei, quem é este? Não conheço daqui, é teu parente?
Não, é empregado do meu pai. O meu pai não pôde vir, mandou-o vir treinar. Por exemplo, repara a envolvência das pessoas. Na altura até o rapaz até era romeno, vá, e veio treinar, ou seja, não ficou porque o pai sentiu que tinha que estar presente, mas não podia estar, então mandou o empregado. E eu, pá, sim, tranquilo, então, mas veio alguém, teve a importância de mandar alguém, e eu conto isto imensas vezes, as pessoas riem-se. Na altura, para mim, foi uma risota muito grande, mas é importante, estava-se a começar a notar de que forma a comunidade e as pessoas sentiam a importância daquele espaço. E isso é muito Sim, é importante. isso mesmo. Opá, Tem e essa não é? parte engraçada, de facto, vir um empregado treinar porque o pai não queria. Tenho opá, imensas histórias, mas recordo-me dessa sempre porque é aquela do início, não é? E que faz a diferença. Nós, para tu teres uma ideia, nós fazíamos um treino de família com 100 pessoas. Ao sábado de manhã era uma coisa, mesmo malta que eu nunca na minha vida, alguns da minha geração, eu pensasse que dessem um pontapé numa bola, eles iam. Eles iam e estavam presentes, queriam estar próximos para sentirem também aquilo que os filhos faziam lá. Isso foi muito importante, esta envolvência da comunidade e, neste caso, dos familiares, porque foram eles que até hoje deram esta estabilidade ao nosso projeto. Não é? Sim, é isso que estás a dizer, ou seja, lá está aqui, a Rita está a dizer exatamente isso, que bonito exemplo, futsal de formação é isso mesmo. De facto, sim, ou seja, é aquilo que estavas a dizer, se há reconhecimento maior da comunidade do que a pessoa está preocupada, eu não consigo ir, mas vou garantir que alguém vai porque o projeto em si, o meu filho, merece esse reconhecimento, acho que é de facto incrível e é de facto um indicativo óbvio de que as coisas estavam a ser bem feitas e esse reconhecimento da comunidade, claramente, claramente. É muito importante. Sim. Marcos, surge o convite para treinar, coordenar a seleção angolana. Como é que esse convite surgiu? Olha, a minha relação com Angola é quase que do berço. Pá. Eu vim fabricado de Angola para Portugal, depois acabei por nascer em Lisboa. Os meus pais são angolanos, os meus avós são angolanos, e ficou sempre aquele bichinho, a cultura, a música, a alimentação, ou seja, ainda hoje isso se mantém. E havia aqui um desafio muito grande por alguns contactos, eu ainda tenho lá família, primos diretos, e havia aqui alguns contactos já há muitos anos, mas que depois iam-se esfumando pelas oportunidades e por muitas vezes também pela escassez de tempo que eu tinha na altura. E quando Angola é apurada para o Mundial, lançam-me o desafio de poder fazer parte, para além de como coordenador de projetos desportivos, também fazer aquele papel do team manager que eles iam precisar lá no Mundial. E foi um trabalho muito gratificante, as coisas foram-se proporcionando, a relação foi muito boa, criaram-se ali laços muito fortes, e isto em setembro de 2021, depois andamos ali 3, 4 meses, o anterior selecionador pôs o lugar à disposição, e na altura andámos ali 3, 4 meses, ele sempre a insistir, eu sempre a dizer que não, que se calhar não era a altura certa, também tinha outros convites aí à baila, e o que é certo é que em janeiro de 2022, pá, eu sento-me à mesa, apresento o meu projeto, digo mais ou menos de que forma quero trabalhar, a direção alinha nesse sentido, pá, e lança-se este desafio fantástico, porque uma das coisas que eu mais aprendi nesta experiência, e podemos falar sobre isso depois mais à frente, é que muitas vezes nós falamos o contexto. Pá, o futsal é igual em todas as partes do mundo. Ponto. E quando me dizem em Angola que não têm bolas, eu quando comecei o meu projeto dos Afonsinos tinha uma bola. E a primeira vez que comprei 10 bolas, tive que arranjar um patrocinador, um amigo, Pá, e é isso que nós temos que fazer para de facto podermos criar. Sabemos que há instituições que têm que ter essa responsabilidade. Muitas das vezes, se calhar, não o fazem, porque os projetos não são credíveis. Porque eu lido com muitas empresas, tanto cá, grandes empresas, tanto cá como lá em Angola. Eu, sempre que apresento os projetos da Federação em Angola, todas as empresas dizem que sim. Porque acreditam no processo, acreditam na ideia, acreditam nas pessoas. E em Portugal é igual. Ou seja, vai-se lançando este desafio, como deves... Eu, durante um mês, dormi 2 horas por dia, na preparação para o Mundial, no Mundial, mas ia com aquela missão de defender, para tu teres uma ideia, a minha primeira estreia é no torneio de Viseu, da cidade de Viseu, frente a Portugal. E tu ouvires o hino de Angola
que estás a representar profissionalmente, mas estares ali e estás arrepiado a ouvir o hino de Angola, a ouvires o hino de Portugal, que é o teu país e é as tuas raízes, também é um momento marcante. A gente não pode ser saudoso, como é em Portugal, não é saudade que é uma palavra portuguesa, mas é um momento que é marcante, é um momento que te diz, não, tu tens que aprender a discernir o que é profissional e o que é o sentimento. E, olha, a dedicação foi muita, eu hoje em Angola sinto-me em casa, sinto-me totalmente em casa, continuamos a trabalhar muito, e a importância é tu sentir-te bem. Se estás num sítio onde te sentes bem, andas acarinhado, onde tens noção que tens 40 milhões de habitantes, não é? Tens noção que é um país 15 vezes maior que Portugal, com muitas disparidades, 18 províncias, mas que nós temos conseguido chegar a todos esses espaços, a todos esses miúdos, a todos esses graúdos, e tem sido uma experiência não só a nível de futsal, mas a nível pessoal muito rica mesmo. Achas que a participação no Mundial teve, para além de claramente ter sido um potenciador também da tua ida depois para selecionador, achas que essa presença no Mundial de Angola, até pelo feedback positivo que teve de toda a gente, ajudou a dar aqui um cliquezinho também no que é que Angola queria para o futsal? Ajudou porque houve ali muitos inputs e não tenho dúvidas, e conhecendo agora melhor a realidade que vi no Mundial e especialmente no continente africano, Angola tem um potencial fora do comum. E quando às vezes as pessoas me abordam, perguntam-me o seguinte: mas vós jogáis futsal aonde? E tal. Nós temos pavilhões em Angola que Portugal não tem. As pessoas têm que ter noção nisto, e por África, não é em todos os países africanos, mas há muito disto. Eu tenho pavilhões, qualquer pavilhão em Angola bom. Nós tivemos o Campeonato do Mundo de Hóquei há uns anos atrás e foram construídos 10 pavilhões de raiz. Tu tens pavilhões de 8 mil, 9 mil pessoas, com tudo. Xavier, com tudo o que tu possas pensar e imaginar. Nós hoje queremos organizar uma prova em Portugal muito grande. Se não for um pavilhão que se monte multiuso, e mesmo assim muitas vezes nem todos dão, não conseguimos realizar em Portugal. E tu lá tens isso a potes, tens, sei lá, não vou estar a exagerar, temos 14, 15 arenas de topo mundial, tipo a NBA, onde eu treino, onde temos a possibilidade de treinar, onde as pessoas desenvolvem a modalidade e onde muitas vezes também tens campos exteriores e onde nasce, é como nós cá no bairro, onde nascem o talento e onde vamos em busca dele, mas há muito boas condições. Então agora é organizarmos e criarmos aqui uma estratégia e também salvaguardando, porque eu não vou muito naquela onda de... Porque tu em Portugal, tu és do futsal, vais perceber isto. Por exemplo, se tu crias um projeto de raiz, não é? Eu dizia isto muitas vezes ao Presidente da Câmara daqui da minha terra, eu tenho um problema muito grande, porque eu quando formei os Afonsinhos, eu nunca vou poder dizer mal do gajo que estava aí antes. Porque eu fundei-o, fui eu, não é? Agora, não vou estar a dizer que tudo o que foi feito para trás no futsal em Angola foi mau, não. Há coisas muito positivas e extremamente positivas e todo o respeito para aquelas pessoas que fizeram. Mas é a altura de se mudar um bocado as coisas se queremos, de facto, fazer coisas diferentes. E o feedback que eu tive da FIFA, nós, no Mundial, é fantástico. Nós estávamos nas casas de apostas, chegámos a estar antes de começarmos a jogar e estávamos num grupo com Paraguai, Espanha e Japão. Nós estávamos no topo, as pessoas iam ver os nossos treinos. Na Lituânia há muito essa situação das apostas. Nas casas de apostas nós estávamos nas seleções favoritas para ganhar o Mundial. Porquê? Porque as pessoas acompanhavam o trabalho, acompanhavam os jogadores, aquela ginga, aquela característica, não é? E isso fez com que a FIFA também estivesse mais atenta. Qual é o problema que nós temos neste momento em Angola? Nós temos uma federação de futsal e uma federação de futebol. Uhum. E esta integração está a ser idealizada e está a ser realizada. Mas enquanto não é realizada, é muito difícil tu conseguires desenvolver, porque tu, nas provas nacionais, vais estar pela Federação de Futsal, nas provas internacionais vais sempre competir pela FAF. Ou seja, esta ligação, no dia que ela acontecer, que eu espero que seja muito, muito em breve, espero que seja até neste mês, aliás, já esperava que fosse ontem, ou antes de ontem, não tenham dúvidas que a qualidade que há e o talento que há, e eu vou-vos dar um exemplo, eu não gosto muito de seriar, nem de dar exemplos particulares, mas nós que andamos no futsal, toda a gente conhece o Mano Sela, que é um dos melhores jogadores africanos que agora sofreu esta lesão gravíssima do tendão rotuliano. O Sela é um
um protótipo daquilo que é um jogador africano. E é lógico que há 40 milhões, não é? É lógico que há muito mais do que nós que temos 10. Eu às vezes digo ao Mister Brás, o que nós fazemos é um milagre com 10 milhões de habitantes, não é? E com o futsal que temos. E lá o que é mais fácil, porque o talento está lá todo, é preciso afinar aqui algumas agulhas na parte técnico-tática mas como humano, nós fizemos agora um estágio onde convoquei 26 jogadores de uma base de dados de 260 masculinos, com 8, 9, 10 jogadores sub-18. E é este trabalho que nós temos que fazer, ter a coragem de fazer isto, porque a primeira vez que eu cheguei, nunca me esqueço, a primeira vez que fui observar jogos, toda a gente dizia, Mister, acaba com o nepotismo na seleção. Porquê? Porque nós no último Mundial tínhamos, dos 14 jogadores convocados, tínhamos 9 de uma equipa. Acaba com o nepotismo, só de Luanda, porque o futsal era só ali em Luanda, não é? Hoje nós temos uma convocatória de todo o país, justa, com qualidade, porque não baixa a qualidade da equipa. Ou seja, estas pequenas, grandes coisas, pequenos, grandes passos, que fazem trazer talento. Nós hoje temos um projeto de Nesogi um pouco parecido com o que eu faço cá com os Afonsinos. Nós vamos levar bolas aos projetos de bairro, aos projetos sociais, aos projetos religiosos. E estamos a conseguir ter, neste momento já temos, aproximadamente 12 a 13 mil atletas a praticar o futsal nas escolas. O qual é a vantagem lá muito grande, que eu acho, para Portugal. Um pouco quando nós andávamos na escola, não sei se no teu tempo era assim, mas no meu era. Por exemplo, o primeiro ciclo tem aulas de manhã, à tarde está livre. Pode treinar à tarde. O segundo ciclo tem aulas à tarde, treina de manhã. Isto dá sempre uma vantagem que eu hoje não tenho. Quer dizer, neste momento no centro escolar, como temos o projeto de introdução do primeiro ciclo da Federação, eu consigo nas AEX ir treinando futsal e muitas vezes ganhar unidades de treino nos Afonsinos. Mas isto dá-nos uma vantagem deles poderem ser praticados desporto. E se tu puderes, através do desporto, arrastá-los para bons comportamentos, para boas atitudes, para os livros, que é muito importante, eu digo-lhes sempre e digo cá que o futuro está sempre na mochila, não está na bola no pé, o futuro está sempre na mochila. Mesmo que tu venhas a ser advogado ou venhas a ser agricultor, o que aprendes até ao 12º ano é extremamente importante para a tua vida, vais estar mais capacitado. E é estas diferenças que nós temos que fazer, muito comparativamente, vê bem, num país como Angola e num país como Portugal, que não tem nada a ver. Embora eu agora, conhecendo a realidade angolana, eu acho que não noto muitas diferenças entre Portugal, porque aquela ideia da corrupção e de não sei o quê, Portugal está pior, eu acho. A nossa é mais autorizada, digamos assim, é mais é isso mesmo. É isso que ia te perguntar exatamente. Não tive falado da corrupção, como é óbvio, mas ia dizer exatamente. Nós acompanhamos e quem segue o teu trabalho também percebe exatamente isso, que lá há de facto essa tentativa de ires a todos os cantos de Angola, digamos assim. Isso, eu imagino é que, lá está, isso rompe um bocadinho com o passado recente de Angola, claramente. Mas deve ser um desafio logístico gigante, não é? Para teres uma ideia muito clara, nós fomos treinar, nós não podemos, praticamente é quase impossível treinarmos em Luanda, porque é tudo muito caro, as unidades hoteleiras e é tudo caríssimo. Então tentamos deslocar-nos sempre para os governos, também vai dentro da política que a Federação quer ter e que eu também quero implementar, que é tentar deslocar, descentralizar. E então, nós fomos, por exemplo, para a Huila, que é uma província fantástica, onde o governo provincial nos pôs tudo à ordem. Xavier, para teres ideia da valorização do que é uma seleção nacional em Angola, nós, para qualquer atividade, vão batedores à nossa frente, batedores atrás de nós, o autocarro, toda a gente sai da frente para a seleção angolana de futsal passar, para a seleção de basquetebol passar, para a seleção de handebol passar. A identidade com as seleções é muito próxima. E o que é que acontece? Nós descentralizamos e temos condições de topo. Condições de topo. Porque estamos num bom resort, temos tudo aquilo que nós procuramos, tudo aquilo que pedimos, está ali. Vamos usar e está ali. Mas para essa questão da logística, e para te falar nisso, nós fizemos 17 horas de autocarro de Luanda para a Huila e no regresso do estágio fizemos exatamente o mesmo trajeto. 17 horas de autocarro, estradas boas, outras más, outras péssimas, fartou-se o autocarro, criou-se as condições e eu tinha uma hipótese, ou ia ou não ia. Não, vamos. Mister, você vai de avião?
isto aqui é família, ou vamos todos de avião, ou vamos todos de autocarro, então vamos, 17 horas de autocarro. Descansamos, recuperação, 6 dias de treino, viagem, regresso. Muitas vezes de avião também temos algumas vantagens, por exemplo, tu vais de Luanda a Benguela, 45 minutos de avião, vais de Luanda ao Huambo, 1 hora e pouco de avião, ao Namibe, também tem essas vantagens. Mas nestas questões, para tu teres uma ideia, há campeonatos provinciais, começam agora, nas 18 províncias, e depois o campeonato nacional é uma concentração de todos numa só província, e todos contra todos ali durante 15 dias, uma loucura, masculino e feminino. E para teres ideia, Xavier, acho que este número é interessante, este ano é o 23º campeonato nacional feminino, 23º, e 28º masculino. Portanto, eles não estão para trás. Eles estão lá e trabalham. Pá, às vezes não têm a visibilidade, nem os apoios que às vezes merecem. E é esta visibilidade que eu também tento muito dar para trazer também mais gente para o pé de nós, mais apoios, porque isso faz toda a diferença. Sim, eu concordo em absoluto. Acho que é muito mais de quem está de fora dessa realidade. Parece-me claramente que é muito mais uma questão de visibilidade do que uma questão... Essa questão das arenas e por aí fora, confesso também o meu desconhecimento em relação a isso, não fazia ideia que existiam tantas infraestruturas de qualidade lá, mas quanto à qualidade do jogador angolano, acho que já não há grandes dúvidas quanto à qualidade de topo que tem. Aliás, lá está, o Mancelo estava a ser o grande destaque da taça até se ter lesionado, mas estava claramente a ser o jogador de destaque. Lá está, porquê? Por causa da tal visibilidade, porque de repente está no Canal 11, de repente já não são só quem acompanha o futsal mais de perto que o vê, de repente somos todos e olhamos e percebemos, calma, está aqui alguém claramente diferenciado. Num país com tantos milhões, claramente que tem que existir mais Mancelo. É verdade, pá. E esta ideia de envolver também a seleção e criares identidade com alguns jogadores é muito importante para o futsal. Nós fomos a N escolas, tu não imaginas, uma escola normal lá, como não imaginas, quer dizer, uma escola normal tem 10 mil alunos, uma escola do primeiro ciclo tem 10 mil alunos. Nós fomos recebidos em escolas que entramos às 10 da manhã, para sair só conseguimos sair ao meio-dia. E eu mesmo abdiquei de alguns tempos de treino para que eles possam estar a dar autógrafos, que as pessoas se identifiquem com eles, que queiram ser o Gomito, o guarda-redes, que queiram ser o Manassé, queiram ser o Manocela, o Joe, o Ani, o Klinsmann, outro qualquer, porque esta identidade é que te vai fazer transformar esta geração no objetivo de ter um sonho. Nós fizemos atividades com 150 miúdos, 200 miúdos no próprio treino, no final do treino, cumpríamos o que tínhamos que fazer na unidade de treino, no final eu abri o treino, completamente tranquilo, segurança, está aqui e tal, pá, estão aqui estes jogadores, vamos fazer uma brincadeira com eles, vamos jogar uma ilha, vamos fazer um jogo, e isso foi trazendo chama. Hoje nas províncias, eu não tenho dúvidas, e hoje em Angola, que o futsal é a modalidade mais praticada. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Não é pelo que se fez só neste ano e meio, por todos aqueles que estão apaixonados desde trás, e eu valorizo sempre isso. Só que é uma altura que tu tens que perceber, que tens que deixar de ser empírico e passares a ser também científico, trazer alguma cientificidade para o processo. E o que é que acontece? Nós estamos a criar, com a Universidade de GPAG, cursos de treinadores oficiais, com formadores portugueses e angolanos. Daqui a mais um ano nós queremos que esses formadores sejam só angolanos, não queremos estar aqui na ideia mercantilista de que vamos para lá ganhar dinheiro, não é? Não é isso. Mas queremos deixar aqui algo, um rastilho que incendeie quando eles quiserem. E pá, isso tem acontecido muito. Nós temos encontros de treinadores, palestras de treinadores, é tudo sempre cheio, tudo à pinha. É mais fácil porque há mais gente, está bem, mas é preciso sensibilizar essas pessoas, porque tu também estás num sítio onde o handball é muito forte, onde o basquetebol é fortíssimo. E o que é que aconteceu, por exemplo, no basquetebol? Angola foi caindo porque parou no tempo. A África foi desenvolvendo. Angola é 10 vezes campeão africano. Este ano foi ao Mundial porque fez um trabalho novo, trouxe também sangue novo, tem na mesma malta angolana a trabalhar, tem um treinador espanhol. E está-se a criar ali algumas dinâmicas. É difícil, sentes alguma vez que és injustiçado? Mas tu, quando assumes um cargo destes, não podes estar a ligar a nenhum... Quer dizer, eu tenho o meu sobrinho que é um craque, eu tenho o meu primo que é um craque. Dou-te o exemplo das redes sociais. A minha página de Instagram passou de 200, a página profissional passou de 200
200 pessoas a seguir para 10 mil. O Facebook eu não tenho mais hipótese de aceitar mais amigos, ou seja, é normal isto, não é normal nem és o maior, não, é normal, até porque há muito mais pessoas lá, é normal que isto aconteça, mas é esta bola de neve que nós temos que ir fazendo. O que é que aconteceu com este trabalho, para tu teres uma ideia, muito rapidamente, a semana passada reunimos com uma confederação africana de futsal que se está a criar. Nigéria, Camarões, África do Sul, Moçambique, Zâmbia. Epá, está-se a criar aqui uma forma de colocar também alguma pressão na CAF e na FIFA para que se desenvolva cada vez mais isto, porque se há equipas africanas que são mundialistas e outras que querem ser, nós temos o CAN em fevereiro para apuramento mundial para o ano. Tu não sabes quando vais jogar os qualifiers. Eu não sei quando vou jogar os qualifiers. Isto é complicado, tu podes agendar coisas, não é? Mas mesmo assim nós continuamos a trabalhar. Eu posso dizer que eu todos os dias, ainda hoje, isto parece surreal, mas é verdade, todos os dias Angola recebe convites de equipas internacionais para jogar, seleções. Todos os dias. Muitas vezes não conseguimos cumprir, porquê? Porque não temos condições ainda estruturantes que nos permitam dizer, não, nós vamos jogar a Marrocos. Não, nós tínhamos um campeonato agora no Brasil feminino. À última da hora não temos verba para participar para os voos. À última da hora. Porquê? Porque tudo que é estadia, alimentação, hotel, não sei, isso está assegurado nas datas FIFA. Não há problema. Precisamos de voar, às vezes precisamos de 20 mil euros e não temos. Mas há lá. Só que é preciso também trazer alguma credibilidade e as pessoas sentirem que estás no bom caminho, e acho que está a correr bem e acho que vamos ouvir falar muito de Angola. É isso que eu espero e é isso que o meu pai me cobra. Exatamente. Tens o cobrador ideal. É mesmo. Não, e é curioso, uma das coisas que estavas a falar, de facto, quando faço o paralelismo não só de futsal, mas no futebol, acho que essa identificação com a seleção em si é fundamental, é essencial, porque o que nós temos visto, o que se vê, mais uma vez, com o paralelo com o futebol também, é que é disso que sofrem a grande parte das nações africanas, que é, não há uma identificação tão grande com a seleção nacional e acaba-se por jogar em França, por jogar em Portugal, por ser... E se nós pegarmos nos jogadores, se jogassem, entre aspas, nos seus países de origem, nas suas seleções de origem, eram gigantes, eram potentes mundiais todos, claro, da grande parte dos países africanos, claramente. Porque é o que tu dizes, o talento está todo lá. Não há... Tu tens em Portugal, eu lembro-me como se fosse hoje, quando cheguei da Lituânia vieram alguns jogadores comigo. Até aqui uma inconfidência que posso contar engraçada do Mundial. Ao vir-me embora, eu vinha para Portugal, houve 7 elementos da comitiva que pediram para vir para Portugal também. Eu, enquanto team manager, tinha que marcar as viagens. Dizer à FIFA quantos éramos, quem era, passar os passaportes para depois voar. Vieram 4 ou 5 jogadores. Estão em Lisboa desde 2021, setembro de 2021. Jogam um campeonato de futebol de 7. Jogam... gajos campeões nacionais de Angola, gajos com o Mundial nas pernas. Percebo que muitas vezes falta ali um documento ou falta alguma coragem de um clube de apostar. Estamos a falar em elementos de qualidade elevada. Não estou a falar e não estou a defender a brasa na minha sardinha. Elementos que hoje, se estiverem a jogar, sem sombra de dúvida, são elementos de seleção. Até hoje, raramente é o que está a jogar. Um esteve a treinar no Setúbal, outro esteve no Arco, outro esteve no... mas há sempre ali alguma coisa e alguma descrença, porque muita gente não sabe qual é o percurso que está atrás deles, não é? Claro. Muitas vezes também há burocracia. É preciso agora aos chefes, mas agora é mais fácil, há um acordo de vistos, e eu, quando saí em Lisboa, tenho algum... Por exemplo, esta semana estava à conversa com 2 ou 3 treinadores que estão aí na zona de Lisboa, aí para baixo. E então, estão a perguntar, este é o cara que esteve, não... tenho pena que ele não joga e tal, se ele tiver, se souber aí uma oportunidade, é um jogador selecionável, é um jogador com muito andamento nas pernas. E estamos a falar, não estou a falar só no Mundial da Lituânia, porque atrás dele já tem o apuramento do CAN, já tem... o canto sub-18 no Egito, já tem ali um conjunto de dinâmicas competitivas que lhe permitem ser um bocado diferenciador logo aos 18 anos e aos 17. Nós estamos a ver agora a seleção portuguesa, o que é que está a acontecer? Já vamos no sub-13. Porque é que jogamos sempre com a Espanha e perdemos? Também jogávamos com o Zico e o Afonso e mais os Manos Passos. Também, ganharam muitas vezes à Espanha, agora quando jogam com a Espanha é normal.
não é? O Brás fala muitas vezes nisso e faz sentido. Pá, e nós lá é isso que estamos a tentar fazer, trazer essas dinâmicas para sermos diferenciadores. Porque de facto há talento, como há em todo o lado, não é? Mas epá, é preciso trabalhá-lo e é preciso criar uma identidade de pessoas para além dos atletas, que é isso que eu acho que também faz falta em Angola. Claro, percebo perfeitamente. E como é que se combina aí Angola e os Afonsinhos? Olha, pá, numa ginástica que, como tu sabes bem, o mais sacrificado sempre é sempre a família. Se a família não estiver ao nosso lado e não for o nosso pilar essencial, eu tenho um filho de 21 anos no mestrado de Engenharia Informática e que muitas vezes tento estar presente, mas o WhatsApp não é. É como nós aqui estamos a conversar, mas se estivéssemos próximos ia ser diferente. Epá, são sempre o meu elo mais forte. O que me custa mais é sempre deixá-los. Minha esposa, o meu pai, os meus sogros, o meu filho. Epá, mas o sacrifício tem sido feito. Eu vou um mês, regresso 15 dias, vou um mês e meio, fico 2 meses. Epá, vamos gerindo em função daquele que é o nosso calendário e daquela que é a planificação. Sendo certo que mesmo tanto cá, eu estou sempre a resolver questões, a criar dinâmicas, a criar expansões. Para quê? Para que quando eu não esteja também se continue a fazer e não se esteja ligada. Porque, por exemplo, eu vejo muito isso nos Afonsinhos. E foi aquele exemplo que eu te dei há bocado. A imagem muito de marca sou eu, e tenho consciência disso. Mas atrás de mim estão 20 e tal pessoas que se não fossem eles não conseguíamos, é impensável. E é isso que eu também quero fazer. É uma questão um bocado difícil, mas até agora tem dado para conciliar e possivelmente muito em breve vou ter que meter mesmo licença sem vencimento, depois vêm provas, eu sou funcionário do Estado, vêm provas que vão exigir muito mais a minha presença, a minha observação e a minha presença em estágios, e vou ter que abdicar e fazer quase isto de forma profissional e naqueles momentos que não estou na seleção, estar também mais de forma profissional nos Afonsinhos, porque é uma coisa que eu não quero largar de forma alguma, porque está lá muito da minha história também. Claro, perfeito. Os Afonsinhos, e abordaste isso no início da nossa conversa, e era algo que eu também tinha aqui para falar contigo, anunciaram recentemente a renovação da parceria com a Douro Azul, que é uma empresa que dispensa qualquer tipo de apresentações, enquanto empresa, enquanto o seu proprietário é claramente uma empresa com um poderio, ainda mais local, com um poderio gigante. Isso é uma garantia de estabilidade para os Afonsinhos ou é uma exigência à qual, entre aspas, vocês sentem necessidade de responder? Eu vejo, para tu perceberes de forma clara, nós, por exemplo, eu desde o início sou aquele tipo de projeto que não quero ter 50 patrocinadores no cartaz, com todo o respeito que me merecem e com todas as ajudas que dão em todas as partes do país, não é isso que eu estou a dizer, é a minha ideia de ver as coisas. Eu não sei se é o caminho certo, mas tem sido. Eu prefiro ter golden sponsors. Bater na porta deles e ter a garantia que vou ter receptividade. Pá, eu ouço muitos nãos. Ouvi muitos nãos durante este tempo todo. Faz agora 12 anos, quer dizer, eu ouvi muitos nãos. Mas insisti sempre, fui insistindo, fui mostrando melhorias nos projetos e isso fez com que eu consiga ter. A Douro Azul é 40% do nosso orçamento. O Six Senses, que é um hotel aqui no Douro também muito conhecido, pá, é o 40%. A Joma, Espanha, porque nós temos acordo com a Joma Espanha, não com a Joma aqui em Portugal, pá, é o resto que falta para tudo, porque nós conseguimos ter estas condições e estas possibilidades de oferecermos isto tudo aos nossos jovens, porque as pessoas acreditam em nós, continuam a acreditar passado 10 anos naquilo que é os nossos processos. E essa exigência que eu falei atrás, às vezes perguntam-me, tu foste ao Mundial, a exigência agora é... Não, é igual. A minha exigência no Mundial era igual à que eu tinha nos Afonsinhos. Mas o Mundial... Está bem, mas a exigência era igual. A exigência era exatamente igual. Não é diferente. E isso faz com que tu tragas estas pessoas para o pé de ti que me garantem, para além da autarquia, não é? Que é um fator preponderante no desenvolvimento do projeto, que me garantem que pelo menos durante 2, 3 anos nós vamos continuar a ter estas condições, porque nos Afonsinhos nenhum atleta paga. É preciso ter atenção a isto. E têm direito a sapatilhas, fato de treino, equipamento de treino, quispo, saco, mochila, essas coisas todas. E neste momento, por exemplo, ainda hoje,
eu coloquei o Six Senses. Nós temos um ginásio para servir a comunidade e os sócios, e criar um bocado aquele espírito também. A mãe e o pai vêm trazer o miúdo ao treino, podem fazer ginásio, e também é uma forma de nos dar mais algum dinheiro. Nós ainda hoje montamos 2 máquinas novas. Nós temos um ginásio orçado em mais de 50 mil euros. Eu pensava para um clubezinho como nós. Tudo oferta. Hoje a senhora que veio montar as máquinas da BH Fitness disse-me: isto aqui como é que é? Vocês têm aqui muito dinheiro, estas máquinas eu conheço. Eu disse: minha senhora, é tudo oferecido, tudo que está aqui dentro é tudo oferecido, inclusive essas máquinas que vocês vão montar. É tudo oferecido, senão não tínhamos. Mas também oferecem-nos porque acreditam no projeto, vêm. Eu faço questão que as pessoas venham ao local. O que é que acontece em Portugal, em Angola, na China? Tu pedes dinheiro a um patrocinador, mas queres é o dinheiro. Esta é que é a realidade. Eu não tenho problema nenhum em assumir isto. Não queres depois, mês a mês, fazer um relatório, mês a mês teres o administrador do Six Senses, o Mário Ferreira, aqui na sede, entrar na sede. Tu não queres ter isso, mas tens que ter. Em Angola é igual, tens que ter as pessoas ao teu lado, tem que ver, tem que sentir. Anda cá, experimenta, vê a alegria dos miúdos. Entra connosco num bairro. Anda cá, entra connosco num bairro e tu vais ver. Para chegares à quadra, o mar de gente que nos vai receber. Não é? E é este contexto aqui que nós também valorizamos muito, porque permite-nos estabilidade, confiança e permite-nos ter mais ambições. Por exemplo, há muito pouco tempo começaram a lançar-me um desafio muito grande de podermos ter futsal feminino. Pá, é um desafio muito grande. Para um sítio como eu estou, com a equipa que eu estou, vou precisar de mais gente, vou precisar de mais aquilo com que se compra os melões, não é? Epá, tu podes ter esse desafio, mas tens que ir sempre com os pés bem assentos no chão. E estas ajudas são preponderantes para aquilo que é os nossos objetivos. Não é? Muitas vezes nós pensamos com o coração, muitas vezes nós... Eu tenho uma coisa engraçada. Eu tenho um acordo com a minha esposa. A minha esposa faz parte da direção desde o início. Neste momento é presidente da Assembleia Geral. E eu tenho um acordo com ela tão simples quanto isto. No primeiro dia que eu puser €1 meu nos Afonsinos, demito da parte da direção. Saio por completo, ponho eleições, quem quiser que pegue, está ali tudo, está valor, está dinheiro na conta, está tudo impecável. Ou seja, ou tens dinheiro, tens vícios. Não tens dinheiro, não tens vícios. Ponto. Não vou pôr €1 para comprar água, não. A água tem que estar preparada à quinta-feira. Hoje é dia de quem está responsável por preparar a água. Não há dinheiro? Quantas paletes de água queres aqui que faltam? Há estoque? Tira. Não vou comprar água no mercado no dia do jogo em Taboaço. Não. Esquece isso. Os miúdos vão jogar. Não levo a Buchazinha e a Santos. Não. Pá, se vamos jogar às 11, eles têm que almoçar. Se vamos jogar às 5, eles têm que jantar. E muitas vezes abdicamos disso, de algumas coisas pessoais. Nós, neste momento, temos 2 pessoas a quem pagamos salário, trabalham para nós. Da terra, licenciados, a acabar o mestrado. Isso não é bom? Trazê-los na terra e tê-los a ganhar dinheiro numa altura em que não há emprego em lado nenhum e bem pagos. São pagos a peso de ouro, porque para mim os treinadores melhores devem estar na formação e devem ser pagos a peso de ouro. É preciso criar estas dinâmicas para que os projetos tenham credibilidade e continuem, senão vai tudo desaparecer. Vai tudo desaparecer. Quando começou a certificação, não te esqueças do que vais dizer. Ei, um bicho de 7 cabeças, isso vai trazer clubes, isso é só para os clubes grandes. Pá, o que eu vi foi as últimas pessoas a entrar no processo de certificação foram os clubes grandes. É verdade, Não é? é verdade, é verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. No meio disso tudo, Marcos, ainda há agora o livro o Futsal Universal de São Martinho de Mouros para o Mundo. Fala-nos um bocadinho mais aí do livro, do projeto. É uma ideia mais até de proximidade com as pessoas que estão à minha volta, estão sempre naquela macacada entre amigos. Tu havias de escrever um livro, pá, tu havias de escrever um livro, havias de escrever um livro. E eu tive um problema muito grande ao escrever o livro. Porquê? Porque eu não queria fazer um livro técnico, porque, pá, há gente que escreve muito melhor do que eu e a nível técnico, se calhar, é muito melhor do que eu. Eu queria fazer um livro que trouxesse um pouco desta minha experiência, tanto de Afonsinos, mas até mais de Angola, mas também trouxesse 2 documentos técnicos que servissem de base para aquelas pessoas que estão a querer começar um projeto esportivo e que precisam de algo de base, inclusive também no processo de certificação, que depois podem personalizar ao seu contexto, porque isso é que é o processo de certificação, não é? Isso é que é uma das mais-valias. E eu consegui juntar aqui as 2 coisas. Como eu sabia que há grandes editoras que não querem
querem só o livro técnico ou querem só. Pá, eu ainda ontem estive reunido com uma editora bastante conhecida, numa conversa impecável. A pessoa disse-me aquilo que achava que entendia, eu disse-lhe aquilo que achava que entendia também, porque é assim sempre na minha vida. Pá, e o que chegou ao fim foi quase um entendimento. Ele, à partida, será lançado, já está tudo pronto para revisão. Será lançado ainda, conta até dia 25, já de forma física em e-book também. Estará ao alcance de toda a gente, desde a Amazon, a UCA, a Bertrand, a FNAC, onde quer que seja. E algo, pá, que eu vou dizer hoje aqui a primeira vez, porque acho que também se deve fazer aqui neste tipo de projetos, deve-se dar aqui algumas novidades, e tornar isto de forma completamente clara. Todo o dinheiro que for angariado na venda do livro não é nem um tostão para a casa do Marcos Antunes. É tudo para definir com algumas pessoas onde vamos investir, onde podemos ajudar e onde podemos trabalhar para melhorar algumas coisas. Eu não sou muito rico a nível de dinheiro, vivo bem, graças a Deus, porque também trabalho muito, também faço muitos sacrifícios, como todos nós fazemos. Costumo dizer na brincadeira que às vezes devíamos ter dias de 30 horas, 31, mas também há tempo para parar e há tempo para pensar noutras coisas, senão qualquer dia estamos piores do que aqueles atletas que já estão fartos de estágios e de fartos de concentrações, e a saúde mental é muito problemático. Mas eu quero deixar que este dinheiro sirva para ajudar alguém em alguma coisa. Se for no futsal, melhor. Se for fora do país, também pode ser, alguma das partes pode ser para aí. Mas a minha ideia é continuar a fazer o bem, não fazer muito alarido, mas toda a verba que fizer do livro vai ser para doar. Só para tu teres uma ideia, eu ainda não coloquei sequer em pré-venda, mas quando vou pondo algumas coisas nas redes sociais, que eu sei que tu acompanhas e assim, eu tenho mais de 500 pessoas a querer o livro. E, portanto, na hora da verdade podem comprar 50, não me interessa. O dinheiro não é para mim, é para ajudar as pessoas. Não é para vender mais livros, é para ter... sinto-me bem, assim, em consciência. E este ano e meio que me permitiu ir a Angola várias vezes, fez-me ver que não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas compreendo muito daquilo que ela diz. Não sou muito, tenho a minha fé, a minha religião católica, mas percebo que muitas vezes ponho algumas coisas em causa do que vejo lá, principalmente. E de que forma é tão simples nós podemos ajudar. E conto uma história muito simples, muito rápida. Eu fui visitar a Casa do Gaiato de Malange, que é uma consequência da Casa do Gaiato, que também há em Setúbal e em vários lados também em Portugal. Estão lá 84 crianças dos 5 aos 24 anos, e eu tinha uma quadra. Quando vi a quadra, não é? O pessoal de futsal, assim um bocado toda desfeita e tal, e eu vi a quadra, gostei de só, Presidente, nós temos de deixar aqui bolas, porque aqui é um bom polo para... Presidente, aqui, mas esta quadra, não, nós temos que vir cá, compor a quadra e tal. E apareceram uns miuditos, de pé descalços, e apareceu um que trazia uma bola toda esfarrapada, toda desfeita. Eu perguntei, como é que te chamas? Ele, João. Só João, olha, então essa bola, quem vos deu essa bola? Foi na troca de prendas de Natal, calhou-me. A bola calhou ao Zé, que é aqui o meu amigo, ao Zezinho, que é o meu amigo. Então, e tu o que é que tiveste na prenda? Eu tive um carro telecomandado, de comando à distância. Tive um carro de comando à distância. Impecável. E é fixe, não é? Ele ficou sem olhar para mim. Diz ele, eu nunca o experimentei, não tenho pilhas. Epá, é algo simples, uma coisa que acaba depois por ser caricata, mas tu dizes, pô... É isso. Epá, ficas desarmado. Fico desarmado, não é? Qual foi a minha primeira ideia? Nós tínhamos um motorista connosco. Eu nem sei que pilhas eram 1.5 ou eram AA ou eram, não sei. Se traz as pilhas que houver, onde houver, vai. Quando chegares, nós temos que pôr esse carro a andar. Pai, pusemos esse carro a andar, trouxemos mais pilhas para uma boneca de uma miúda. Ou seja, eu sou pai, isto toca. Mas isso, o que é que isso interessa para o futsal? Interessa muito. Nós vamos melhorar aquela quadra. Ficaram lá logo 4 ou 5 bolas. Já há um campeonato escolar interno. E o futsal, sempre que nós vamos lá a Malange, somos recebidos como uns heróis. Não é para isso que nós fazemos. Ou seja,
tu poderes mudar alguma coisa com uma bola no pé é algo extraordinário, é algo extraordinário. Com aquilo que tu gostas de fazer, é algo fantástico, e é isto que nós, muitas vezes próximos de nós, podemos ter oportunidades de o fazer e não fazemos. Agora imaginem a 6.000 quilómetros, não é? A 8 horas de voo, que também é duro. Mas Imagino. pronto, mas tem que ser, não é? E portanto são estas pequenas coisas que me fazem e que me levaram também a escrever o livro, para que as pessoas percebam que às vezes não é preciso muito para ajudar, é preciso estar disponível. Marcos, o currículo e o trabalho fala por ti, não há muito. Para quem não te conhecia, acho que ficou com a noção de quem é o Marcos, mas eu tenho aqui uma pergunta mais fria, digamos assim. Sentes que em Portugal tens o reconhecimento que devias ter e que mereces ter? Ou seja, além do reconhecimento no mundo do futsal diretamente, minha questão é muito simples. Além desse reconhecimento, já surgiram convites de Liga Placar ou não olham para Rezende? Olha, opa, não sei se é felizmente ou se é infelizmente, eu sou um bocado também, quando tu falaste em frio, eu também gosto, porque às vezes temos que fazer esta gestão, porque é importante. Vão surgindo alguns convites, não vou negar, não só da Liga Placar, mas de outras instituições e de outros clubes. Eu hoje tenho o à vontade de poder escolher neste momento, mas se tu me perguntares se esse reconhecimento em Portugal é válido, eu não posso dizer que não, mas acho que, e eu sou frontal nestas coisas, acho que merecia mais. Não é só dos meus, porque os meus reconhecem, a minha junta de freguesia, tenho um presidente atento, o presidente de câmara é um presidente atento, mas acho que às vezes as pessoas deviam estar mais atentas a muitas coisas, porque, por exemplo, é deplorável, no meu entender, e era uma pessoa que eu admiro e que me recebeu enquanto Afonsinhos, um Presidente da República estar a comer um gelado e tu estás lá a fazer uma entrevista e o gajo estar ali a responder, com o gajo com todo o respeito, não é? E enquanto devia estar a resolver outro tipo de problemas e outras questões, que sei que as agendas são complicadíssimas, mas a nível de reconhecimento, há uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu nunca vou fazer as coisas para ser reconhecido por alguém. Se as pessoas te reconhecerem, o meu avô costumava dizer uma coisa engraçada que era: Marcos, faz o teu trabalho, um dia alguém vai reparar. E eu acho que é este o meu lema, e para terminar, para tu teres uma ideia concreta, a minha mãe era angolana e sabe o que eu fazia aqui. A minha mãe trabalhava no centro de saúde, foi chefe de secretaria durante muitos anos e conhecia a realidade. Faleceu há 3 anos. E ela tinha sempre um bocado a esperança que eu fizesse alguma coisa pelos miúdos de Angola, que fazia cá em Portugal. Isso levou-me a ter uma força interior, uma capacidade de resiliência e de persistência, que hoje o reconhecimento para mim não me diz nada. Está mais do que respondido, está mais do que respondido. Mas concordo, concordo em achar que não tenho dúvidas que na zona e, aliás, neste momento tens o reconhecimento de muito mais milhões de pessoas, de certeza, não é? Porque quando passamos para a realidade de Angola, Claro. é aquilo que estavas a falar, é aquele impacto do levar uma bola e comprar umas pilhas e criar-se um impacto gigante que à partida parece uma coisa tão simples, mas era tão simples e ninguém se lembrou de fazer ou ninguém se lembra de fazer. Mas eu sinto isso do que eu te acompanho, do que eu te vejo, do que sigo dos Afonsinhos, do que sigo da seleção angolana, que também não é tanto como devia, também eu confesso, mas vou tentando seguir, mas sinto de Claro. facto isso. Eu, enquanto agente de futsal, digamos assim, enquanto pessoa envolvida no futsal, sinto que às vezes, nomeadamente no que respeita ao teu trabalho, acho que não tem o destaque que devia ter por tudo aquilo que é em 2 locais distintos, nos Afonsinhos claramente a partir do zero, em Angola não a partir do zero, mas a partir de um patamar competitivo completamente diferente, e as coisas são potenciadas e portanto acho que às vezes eu sinto que este é o conhecimento É maior. quase que o fim ao cabo acabar como tínhamos começado. Pá, o interesse é fazer as coisas e estás com consciência tranquila e fazeres o teu trabalho, porque depois, se a bola bate no poste ou entra ou não entra, nós vivemos isso no terreno e sabemos bem como é que é. Mas há muitas coisas que me preocupam, há muitas coisas que eu não tenho qualquer tipo de problema em falar, há muitas. O futsal
o Brás alerta muitas vezes para isso e outros elementos da federação, nós não estamos a pensar que o futsal está só... Eu falo no meu distrito, o futsal está down completamente, e eu tenho a coragem e a possibilidade de poder ter a bagagem de falar sobre isto, que há gente que não tem. Porquê? Era como eu te estava a falar no início. Eu, a mesma pessoa que sou no futsal, sou cá fora. Não consigo ser outra pessoa diferente. Pá, gostas? Muito bem. Não sou mal criado, sou bem educado, venho do berço. Agora, não sou obrigado a dizer uma coisa que eu não concordo. E eu noto no meu distrito o futsal está em queda livre. Em queda livre. E, portanto, já alertei as entidades competentes e espero, claramente, que as pessoas acordem e que não se perca tudo isto que nós fomos construindo desde o Mundial à finalíssima, aos europeus, e a todo este trabalho de formação que está a ser feito, porque senão vamos estagnar. Não há dúvidas nenhumas que vamos estagnar. E é esta frontalidade que tu tens que ter, mesmo que muitas vezes te vejam como o empoleirado e o gajo que enche o peito e parece o boneco da Michelin. Eu não me importo, eu vou dar sempre a minha opinião, concordo ou não concordo. Não sou o dono da verdade, mas tenho a minha opinião e a minha experiência, e é aí que está a minha vantagem, a experiência do que eu tenho no terreno, permite-me ter uma opinião que, de certeza que não discorda nada da tua, que estás mais aí para baixo, mas que muitas vezes só falamos os dois. Toda a gente pensa, mas ninguém é frontal para falar. Não é? Toda a gente... Há tempos estávamos aí num processo e houve alguém que disse que a Liga Placar não é a melhor liga do mundo, que os treinadores portugueses não conhecem o jogo. E eu tive que dizer assim, não, eles conhecem. Agora, os melhores treinadores não estão na Liga Placar, alguns. Estão na segunda divisão, na terceira, nos distritais, na formação. E é esta coragem que nós temos que ter, mas lá está, estamos a dizer as coisas ao contrário, que não o devíamos fazer. Estão lá e trabalham e dedicam-se, e estão à espera não sei quantos anos para fazer o grau 3, estão à espera não sei quantos anos por uma vaga para não sei quê. Ou seja, nós temos qualidade, agora temos que nos organizar para potenciar ao máximo, não é? E para tornar o futsal, que não tenho dúvidas que é uma modalidade, um espetáculo apelativo. Claro, claro. Conversa parece que não, mas já estamos aqui há uma hora a conversar e estávamos mais três, se não houvesse treinos para dar. Sim, senhor. Mas ainda queria aqui só muito rapidamente abordar contigo o futuro, ou seja, quais são os planos ou o que é que está ambicionado no futuro, quer para os Afonsinhos, quer para a seleção angolana. Podes-nos desvendar um bocadinho do que... Olha, é assim, o futuro, este tempo também ensinou-me a programar as coisas e a planificar as coisas de outra maneira. A seleção de Angola, nós vamos ter agora uns qualifiers para o CAN, em fevereiro temos CAN e depois temos apuramento para o Mundial. Se mantiver as ideias de serem Marrocos, temos mais uma equipa africana que pode ir. E o objetivo, claramente, porque nós estamos a falar aqui de Angola e desse trabalho estratégico, mas eu tenho a cabeça na guilhotina, não ganho, chuto no gajo que não vale nada, não é? A experiência é exatamente igual. Fantástica O vida de objetivo treinador. o objetivo é irmos e vencermos. Tu és maluco, Angola. Então nós somos mundialistas. Não era eu, mas fazia parte. Nós temos qualidade. Porque é que não vamos ter ambição? Nós vamos para ganhar. Corro o risco de perder? Corro. Mas também se perder serei o primeiro a assumir isso de forma completamente normal, porque esta é a nossa vida, não é? Para os Afonsinhos, olha, nós estamos aqui numa... Hoje mesmo vamos pensar aqui numas atividades para o próximo ano, definir escalões para o próximo ano, porque para tu teres uma ideia, por exemplo, nós este ano temos sub-19, estamos em primeiro no grupo, vamos às meias finais da taça, e dessa equipa de sub-19, 5 são estudantes universitários. Sabes quem paga as propinas a esses atletas? Os Afonsinhos. E, portanto, estamos a ponderar o que vamos fazer na próxima época, se vamos continuar a trazê-los cá e a fazer este esforço e este sacrifício com os parceiros que temos, mas a ideia é não parar e ir sempre a crescer, sempre a crescer. Em questão com Angola, abriu muitas portas, há muitos convites agora, mas eu sou uma pessoa de palavra. Em janeiro de 2022 eu assinei por um ano. Foi-me proposto, tenho mais um ano e meio de contrato. Já está assinado. Depois, o futuro a Deus pertence. Eu nunca estou nos sítios por dinheiro. Não vou negar que o dinheiro é importante, porque eu vivo
como as pessoas normais, mas têm aparecido outras abordagens. Depois do Mundial, as pessoas também perceberam que consegue-se ganhar, e é verdade, ali uma bagagem, um conjunto de mais algumas características que são importantes no processo do futsal. Mas a minha vida é ir acompanhando o futsal, sair às 8 da manhã, ir para a escola trabalhar, regressar, estar aqui neste tipo de conversa, ou estar a trabalhar ou a preparar as coisas, estar a atender o telefone, a preparar, a planificar coisas, a preparar a seleção, a fazer estudos, a ter malta a observar lá em Angola, a preparar aqui os meus miúdos, porque o Zé portou-se mal e a mãe está-me a ligar que não vai treinar porque não pode e tal, e eu tentar dar a volta à mãe como sempre dou, porque ele tem que treinar, depois põe de castigo em casa, escondo o comando da Playstation, está resolvido. E é pronto, é esta a dinâmica, fazer as minhas coisas em casa, como te estava a dizer aqui no início, também na parte da agricultura, e continuar a lutar por termos um futsal coeso em Portugal, onde todos aqueles que não têm tido as oportunidades que eu tenho também sejam valorizados. E eu dou-te os parabéns já pelo podcast, acho que é uma ideia excelente, eu acompanhava tudo aquilo que tu fazias para trás. E eu acho que é com estes processos que nós também podemos desmistificar aqui um bocadinho aquilo que são as pessoas. É tão simples quanto isto. Porque eu não acredito que tu vás encontrar aqui alguém que seja um pouco diferente daquela que é a minha opinião. És um gajo dentro do pavilhão, és um gajo fora do pavilhão. És o mesmo. Sim. E isso às vezes muito não é difícil normal. conseguir fazer isso, claramente. É muito difícil, mas pá, temos que o fazer. Se tivermos que tomar uma atitude radical dentro do pavilhão, tomamos. Aqui não há amizades, não há princípios de ser meios pequenos, de nada. Assumes, porque, epá, vai ser sempre assim, não é? Comentar decisões é muito mais difícil de tomá-las. Claro, Não é? claro. E vai ser sempre assim. Marcos, última pergunta em relação ao futuro. Quando um dia o futsal deixar de fazer parte da tua vida, daqui a muitos anos, como é óbvio, mas como é que gostavas de ser recordado enquanto alguém que esteve no futsal? Olha, eu gostava de ser recordado como uma pessoa séria, honesta e sobretudo frontal. É isso que eu quero que fique. E ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, eu próprio, eu tenho 47 anos, o futsal na minha vida vai ser só até aos 50. Já está definido há muito tempo. Mas há o bichinho, bem, pega. Não. Vou estar sempre por trás dos Afonsinhos, já chegar a uma altura que vou pendurar as galochas, porque depois também tenho que viver. E aos 50 anos acho que ainda estou um bocado em forma para viver. Não quero viver, ser reformado como somos em Portugal aos 66 e depois vêm as doenças, os problemas. Não, eu só quero trabalhar mais 3 anos no futsal, seja aqui ou em Angola ou whatever, em qualquer parte do mundo. Isto já está definido, é uma ideia minha que não volta atrás de maneira nenhuma. Pronto, opá, não sei se é correto, se não é. Mas depois vai aparecer, não vai nada. Porque nestes 3 anos, se aparecer, tem que aparecer nestes 3 anos e não estou a colocar pressão em quem quer fazer convites, não é nada disso. É uma ideia minha porque gosto de viver, gosto de pegar na minha moto e sair e passear, gosto de estar com as pessoas, de estar com os amigos e muitas vezes não consigo. Muitas vezes não consigo, ou só posso estar à noite, ou eu tenho cá os meus compadres da Alemanha. Tenho um afilhado com 2 anos. Epá, no sábado, no domingo não pude ir ao circo, porque tinha jogo de juniores A. Claro. Só havia circo no domingo. Não é? Aquelas coisas que só nós que andamos nestes meios mais pequeninos é que sabemos o que é e o que significa, que é o mais importante. É isso mesmo, é isso que eu ia para dizer, ou seja, e quem nos ouve e quem nos vê aqui no podcast, à partida tem sempre alguma ligação com o desporto e reconhece isto de gingeira, por assim dizer. Agora, quem não tem ligação ao desporto, não faz a mais pequena ideia do número de horas que por iniciativa própria e porque assumimos os compromissos, mas o número de horas que foi retirado de todos os outros sítios, porque como tu dizes, o dia às vezes dava jeito de ter 35, mas ele continua a ter as 24, e portanto temos que retirar alguém, como tu dizes, invariavelmente é a família, depois é o trabalho, depois é o não sei o quê, depois queria ter folga hoje, mas afinal não posso porque tenho um treino para dar, porque tenho não sei o quê, afinal falta as águas, não sei do quê, tenho que ajudar a resolver. Tem que preparar, é isso. Depois este não pode ir jogar, não tem sapatilhas, o outro... quer dizer, e pronto, é nisto. E eu acho que aquela malta que é do futsal, que é realmente do futsal por paixão, percebe tudo isto que nós falamos. E muitas vezes não se fala sobre isto. Porque nós vamos para os colóquios e falamos do 3-1 que tu usas, qual é a zona de pressão que atacas, qual é é pares, é dualidades,
E o futsal é muito mais que isso. Dos 5 treinos por semana, e depois um gajo treina 2, com sorte, treino, com jogadores da universidade que vêm, não sei de onde, para fazer o treininho. Não, ainda tens de treinar mais uma, ainda tens de treinar ao sábado de manhã, como eu agora faço, porque alguns não vêm à sexta, não se livram de treinar ao sábado de manhã com jogo à tarde. Epá, pronto, e ir crescendo no meio desta história toda do trabalho, pós-graduação em treino de futsal, que está a ser um projeto fantástico, aconselho a toda a malta de futsal que tenha a possibilidade de o fazer, está a ser extraordinário, com várias dinâmicas, Bruno trabalha-se à frente disso e pronto, também é um pouco a cara daquilo. Mas quem anda por gosto não cansa, e é isto, é estabelecer metas, cumprir objetivos e ser sério. Claro, perfeito. Marcos, mensagem final aqui para quem nos acompanha, e depois deixa-me também aproveitar para dizeres, para informares, quem acompanhar depois no YouTube vai estar lá, quem ouve no podcast também está nas notas finais, mas dizeres qual é a melhor maneira de quem quiser começar a acompanhar o teu trabalho agora, qual é a melhor maneira de o fazer? Se é Instagram, se é Facebook, quais são as plataformas? Olha, eu vou voltar a dar-te os parabéns, não é por me teres convidado, é porque acompanho e gosto, como já te disse, e gosto. E acho que, para além da gente que já viu, este é o segundo, que possa ver outros, porque isto é interessante. Eu acabo por identificar isto como um documento. Para mim as coisas são documentos e há sempre alguma coisa que fica e que vai lançar alerta em alguém, tanto da minha conversa como dos outros convidados. E dizer que as pessoas que me quiserem seguir, Marcos Antunes Futsal Coach, tanto no Facebook como no Instagram, o Marcos Antunes também, no Facebook e no Instagram, e estejam à vontade, depois podemos entrar em contacto, eu estou disponível para tudo. E se não me engano, dia 11 de maio vou estar numa escola, mais o Mr. Jorge Brás, que o desporto escolar é futsal feminino, e vamos estar a fazer os dois selecionadores um pouco o paralelismo, dar lá um bocado de treino e estar um bocado com as miúdas, porque acho que é estas ações que fazem com que a gente cresça e com que a gente vá crescendo, porque acho que é na partilha que todos evoluímos, e acho que o futsal faz essa diferença. Dar-te os parabéns, deixar um abraço a quem nos esteve a seguir, ao Tiago, à Ruth e a outros elementos que tiveram aí, que eu vi passar aí a mensagem. Agradecer pela presença a esta hora e dizer que qualquer coisa que precisem, estejam à vontade e fiquem atentos que o livro está quase aí a bombar. Perfeito. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por esta conversa, e é um dos objetivos do podcast, é claramente isto, é conversarmos sobre aquilo que gostamos. Há alguma frase, alguma palavra que fique lá plantada no fundo do cérebro de alguém, de perceber uma realidade, de o levar a fazer as coisas de forma diferente, é claramente o objetivo deste podcast, e de perceber, para as pessoas que estão fora das modalidades, fora do desporto, perceberem o que é as dificuldades do dia-a-dia, independentemente dos patamares em que estamos. E já temos inclusive também, tu és claramente um exemplo, temos ao podcast número 2, temos um selecionador nacional. Isto deixa-me com um orgulho gigante. Eu sabia que aceitarias o convite, porque percebo aquilo que nós vínhamos a falar, percebo aquilo que fazes no dia-a-dia, percebo a forma como estás no futsal, e não tinha grandes dúvidas, mas agradeço, porque é claramente um salto importante para nós continuarmos aqui a chegar a mais gente, a chegar de forma diferente, porque é esta a ideia, é perceberem que as pessoas do futsal e do desporto são pessoas como as outras, que têm os mesmos problemas, têm as mesmas dificuldades, e é muito interessante, e esta conversa foi muito boa. Houve aqui alguns momentos quase lágrima no olho, confesso-te, porque... Sim, é normal, quando nós fazemos as coisas com paixão é normal. Porque claramente é isso. Normal. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, fica claramente combinado uma próxima oportunidade.